Se tem uma coisa que é unânime em relação ao universo da Marvel é que eles estão descartando todas as boas ideias dos quadrinhos do Hulk quando elas são minimamente adaptadas no universo cinematográfico da Marvel. E pra mim isso facilmente é um plano intencionado que já vem sendo traçado há alguns anos e provavelmente não tem data de validade. A questão em relação ao Universal Disney, talvez vocês não sabem, eu vou dar uma recapitulada porque basicamente teve um período de crise muito forte em que a Marvel ela estava basicamente prestes a fechar as portas. É bizarro pensar como um titã hoje em dia estava tão fraco numa época específica, tendo uma certa crise nos quadrinhos, uma certa problemas de todas as editoras e a Marvel para conseguir sobreviver ela basicamente começou a vender os seus direitos cinematográficos para algumas empresas. E não só os ruinzinhos, ela pegou logo os melhores, os mais valiosos, você vê o desespero. E isso que a gente fez com que todo o universo do Homem-Aranha fosse para a Sony, que continua até hoje. Os X-Men e Quarteto Fantástico foram para a Fox, que a Disney acabou recuperando eventualmente depois dela conseguir adquirir a empresa inteira. E outro que foi vendido especificamente foi o Hulk, e o seu universo para o Universal. E esse caso já é um pouco mais complicado porque, diferente da Sony, que utilizou o máximo que pôde todos os recursos que tinha, e produzindo filmes do Homem-Aranha até hoje, né, sem contar esse Sonyverse, né, que acabou morrendo recentemente, com pelo menos 3, 4 filmes de vilões do Homem-Aranha, a Universal teve um caso lá um pouco complicado porque, basicamente, ela produziu dois filmes, né, do Hulk, e ficou um hiato tão grande que basicamente venceu o contrato dela e ela não tem mais autorização para produzir nenhum filme do Hulk. Mas o problema é que isso entra num certo limbo, porque a Disney, por mais que ela agora possa fazer filmes com o título Hulk, o contrato diz que ela é obrigada a ter a Universal como distribuidora e não a Walt Disney Distribuição. O que basicamente tiraria uma fatia gigantesca, a maior parte da fatia, seja de ingresso, de público, assim, de que o filme faria com o título Hulk, a Disney teria que fornecer, já que ela seria obrigada a fazer uma parceria, o que é uma coisa diferente do contrato que ela tem com a Sony. Por isso que o Hulk só aparece hoje em dia como um coadjuvante, então desde aquele Hulk de 2008, incrível, sensacional, né, que todo mundo gosta, a Disney só tem autorização para utilizar o Verdão como um coadjuvante. Então ele vai aparecer nos Vingadores, aparece como coadjuvante do Thor, um personagem secundário de alguma outra trama, como no caso da She-Hulk, mas é complicado porque basicamente isso faz com que muitas histórias em que ele precisava ser o pilar, ele precisava ser o protagonista ou ter uma cena maior de impacto, a gente percebe que ele vai sendo subutilizado. Então, desde o Guerra Infinita a gente já reclamava que ele não teve uma redenção, né? Ele toma aquela coça pro Thanos e ele não tem o direito, né, de ter a sua revanche, digamos assim, dele se transformar e largar aquele medo, né? Seja saindo da Hulkbuster, né, pra enfrentar o Thanos de novo. Mas basicamente eles aí inclusive pioraram no Ultimato quando eles fizeram essa questão do Professor Hulk ser um bobão completo, né? Já que nos quadrinhos, todo esse conceito do Hulk inteligente faz com que ele seja muito mais pesado, muito mais agressivo, muito mais estratégico, de um jeito que todo mundo sempre antigamente associava o Professor Hulk a um cara badass, um cara intimidador. Não aquele bobo alegre que eles transformaram na Marvel, especialmente depois que nerfaram completamente o próprio fator de cura dele, né? Quando ele teve que ficar com o bracinho engessado por ter utilizado as joias do infinito. Ah, mas o Thanos também ficou. Pô, mas o Hulk, ele tira o braço, nasce outro inteiro, né? Uma coisa mais ridícula que foi aquele nerf. O que é uma pena, que isso tenha não só estendido para aquela época pós Guerra Infinita Ultimato, e a gente continua vendo o Hulk feito de otário nas séries posteriores, sendo aquele treinamento com a She-Hulk, dele meditando, ele fazendo yoga, como até mesmo isso está se expandindo para outros personagens que tinham relação com o Hulk. Então, aquela apresentação horrorosa do Scar, que era para ser basicamente o Conan da Marvel, então basicamente um cara bárbaro, feroz, cruel, assim, que inicialmente na história original ele não é simplesmente o Hulk ia lá no planeta de Sakaar buscar ele, esse aqui é o meu filhão. Não, o Sakaar, ele descobre que foi abandonado pelo pai, né, já que em tese o Banner não sabia que o filho dele tinha sobrevivido àquela saga do planeta Hulk, e ele via com sangue nos olhos para ir tentar acabar com o Banner, e nisso, lutas épicas, ele um cara com uma espada, um estilo totalmente diferente de um cara brutamente daquele lutar, né, o que dá uma dinâmica diferente pro personagem. É claro que já demonstraram só naquela teaser, né, naquele finalzinho da She-Hulk, que ele não vai ter mais essa vibe, assim como agora recentemente no filme do Capitão América 4, que nerfaram totalmente o potencial do líder, seja
diminuindo os poderes dele, limitando a uma coisa mais cientificamente planejada. Então ele tem aqueles flashes de luz, basicamente ele estuda o cérebro das pessoas, utilizando aqueles milhões de dados coletados para aí sim enviar sinais que controlem temporariamente uma pessoa com o gatilho de uma música. Então fizeram toda uma volta para nerfar o líder, não só os poderes, mas com o visual dele, sem aquele design que tinha vazado dos conceitos iniciais. Ele tinha um visual igual dos quadrinhos, um cabelo, um estilo, um respeito. Não, deixaram aquela forma toda deformada, meio cabecinha afundada, esquisita. Se contar, é um plano bem estranho dele se entregar e até mesmo uma coisa que ele poderia ter divulgado na mídia, aquelas informações do Ross, em vez de basicamente ele ter que falar isso pessoalmente. Então, tipo assim, não dá pra negar que eles estão desvalorizando a marca do Hulk. E pra mim, isso já me cheira a um precedente da Disney, que era em relação à época dos X-Men. E não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma época em que a Disney estava cortando os X-Men e Quarteto Fantástico de tudo. Então, seja o Lego, que já sempre tinha toda a Marvel junta, ficou restrita só a um Lego Vingadores, como até os quadrinhos dos X-Men começou a tratar eles de uma forma meio vilanesca, de um Scott sendo um cara mais desequilibrado mentalmente, os próprios mutantes se isolando como uma forma de deixar todo o trabalho pesado para os Vingadores. Então a Disney já foi confirmado, roteiristas já deram declarações confirmando que os X-Men foram nerfados numa época para desvalorizar o interesse do público numa concorrente, digamos assim, por mais que hoje a gente sabe que seja tudo Marvel. Na época a Disney enxergava como concorrente só por conta dos direitos de adaptação ao cinema. Então, do meu ponto de vista, a Disney está aos poucos enfraquecendo a marca do Hulk, todo o conjunto seu de personagens que tem histórias lendárias, né, como o próprio desperdício que foi no Thor Ragnarok, os conceitos do planeta Hulk, o que anulou completamente a possibilidade de a gente retornar nessa saga antes de um reboot. Então, eu acredito que sim, ela esteja forçando a barra de diminuir no máximo a quantidade de interesse por uma adaptação do Hulk e de forma que, quem sabe, a Universal não tem um destino parecido com o que a Sony teve com os personagens do Homem-Aranha, né? E absolutamente não ter lucro nenhum, fracassar esse fracasso, a ponto deles cederem os direitos, digamos assim. No caso da Sony, ela acaba sendo carregada pelo seu Homem-Aranha, né? Que, no caso, ela só não faz mais adaptações com o Peter Parker, não sei se vocês chegaram a estar ligados, porque que o universo de vilões do Aranha não chegou até o Aranha, mas é tudo contrato, né? Então, ao mesmo tempo que a Marvel não tem, a Disney, no caso, não tem o direito de fazer nenhum Homem-Aranha que não seja Peter Parker, a Sony é o contrário, ela pode fazer qualquer Homem-Aranha desde que não seja Peter Parker. Por isso que a gente teve o Aranha-Verso com o Miles Morales de protagonista e o Tom Holland sendo um cara mais jovem, justamente para evitar um pouco que a Marvel tivesse esse espaço para adaptar um Miles Morales, por exemplo. Inclusive agora eu acredito que a Disney esteja observando esse efeito pós-falência do Sonyverse, né? Seja com aquele universo do Morbius, do Venom. E será que agora ela consegue trazer esses personagens com mais facilidade para o CM, visto que a Sony já confirmou que largou mão desses personagens? Eu acredito que se ela conseguir essa garantia, que até a Sony que estava investindo no máximo para fazer essa coisa dar certa, não deu conta, então isso abriria precedente para a Warner ir para o mesmo caminho, cair nessa arapuca da Disney e quem sabe ceder, vender de volta os seus direitos cinematográficos. Mas, e se assim como eu, você também gosta de games, animes e quadrinhos, eu convido a fazer parte dessa comunidade aqui que tenta unir esses três nichos num canal só. E deixa o seu like, beleza? Porque por enquanto, falou e fui.